Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3, dos versos de 1 a 6. Essa série de exposições que muito tem confrontado o nosso coração, mas também, acima de tudo, nos ensinado a importância de vislumbrar Cristo, a expressão exata do ser do Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E hoje nós chegamos ao capítulo 3 dos versos 1 a 6. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar mais uma vez, curva a tua cabeça. Ó Deus grandioso e gracioso, Senhor de todas as coisas, Deus trino, nós o louvamos porque, como teu povo, o povo da aliança, temos aqui neste momento a oportunidade de cultuá-lo, neste diálogo pactual, onde o Senhor fala através da tua palavra e nós respondemos, Senhor, orando, cantando, adorando. E também, ó Deus, pelo privilégio de ouvirmos verdades atemporais, Senhor, da tua palavra. E mais uma vez nós suplicamos que nesta noite nos ensine um pouco mais da porção das Sagradas Escrituras que iremos meditar. Porção esta que foi benéfica para os irmãos aos quais esta carta foi endereçada em seu tempo, mas também para todos os crentes, em todas as épocas, por toda a face da terra, como para nós nesta noite. Ajuda-nos, santifica-nos, para que acima de tudo possamos aprender a manter os nossos olhos fixos em Jesus. Sem isso não é possível perseverarmos, irmos adiante. Sabemos, Senhor, que na nossa vida nós somos tentados a olhar para trás, para os lados, mas somente olhando para Cristo nós iremos caminhar rumo à glória com o nosso coração cheio de esperança, intrepidez e perseverança. Ajuda-nos no poder do Teu Espírito. Sem o Teu Espírito não podemos compreender a Tua palavra, não podemos frutificar por intermédio da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das séries mais conhecidas da televisão é a série Game of Thrones, ou seja, o Jogo dos Tronos. Série esta que é baseada nas obras de George Martin, um escritor bastante conhecido. E apesar das ressalvas encontradas nas séries, quem já viu aí sabe que existem várias ressalvas que precisam ser consideradas, é por isso que só adultos devem assistir a série, e também o fato de ser adulto não abre simplesmente o precedente para que vá assistir, né? Mas se alguém que assiste ou quer assistir, que seja um adulto e tenha maturidade cristã, tirada essas ressalvas, o que se vê é que toda a história gira em torno das grandes casas de Westeros, que era conhecido como o mundo da época, o grande Westeros. E cada casa, que simbolizava famílias, possuía seu nome, seu brasão, sua história e, sobretudo, o seu governante. Os servos, soldados e conselheiros podiam ser honrados por sua lealdade,
mas jamais recebiam a mesma glória do Senhor da casa, do Senhor da família. A honra, a autoridade e a lealdade pertenciam unicamente ao governante. Era por ele que os súditos lutavam. Era o seu nome que carregavam. Era a sua liderança que determinava qual seria o destino da casa. E, meus irmãos, esta imagem que podemos ter ilustramente junto com esse conhecimento do que é essa série, do enredo dessa série, nós podemos também compreender o que está sendo dito aqui em Hebreus 3, de 1 a 6. Pois o autor desta carta descreve o povo de Deus como a casa de Deus, isto é, a comunidade que pertence a Ele, mas que é governada por Cristo. Que é governada por um único Senhor, Jesus Cristo. Permanecer nessa casa não depende simplesmente de seguir um servo, por mais fiel que ele tenha sido, mas de reconhecer e permanecer leal ao seu verdadeiro Senhor. Quem é? Jesus Cristo. E é por isso que o autor aos Hebreus demonstra que Cristo é infinitamente superior a Moisés, um servo do Senhor, e fundamenta nessa verdade uma exortação à perseverança cristã. Sendo assim, o ponto central do texto, que é também o tema do nosso sermão nesta noite, está claro, que é a superioridade de Cristo fundamenta a perseverança do povo de Deus. A superioridade do Senhor da casa, Cristo, fundamenta a perseverança do povo de Deus. E por isso nós devemos contemplar a Cristo constantemente, reconhecer sua superioridade e permanecer firmes em sua casa. Permanecer perseverantes em sua casa, sobre o seu domínio. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos contemplar a Cristo. Observe que o verso de número 1 começa aí com uma conjunção lógico-conectiva, que é a palavra portanto, que estabelece uma inferência, ou seja, uma conclusão lógica, baseado em tudo o que foi dito nos capítulos 1 e 2 de Hebreus, conforme nós vimos aqui na exposição, ou seja, a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos. Ele que é a expressão exata da palavra de Deus, que revela a verdade de Deus, que é maior que os anjos, que é Senhor sobre tudo. E é isso que fundamenta a exortação que vem seguindo. O autor diz, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, santos, que evoca aqui essa santificação do capítulo 2, do verso de número 11, que está sobre os crentes, participantes da vocação celestial, ou seja, aqueles que são identificados como companheiros do Filho de Deus, Jesus Cristo, e participantes desse seu chamado celestial. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, um imperativo muito claro, que é considerar atentamente. Em um discurso argumentativo nas Sagradas Escrituras, um verbo imperativo, como temos aqui, dessa natureza, torna-se a base do texto, da porção, da argumentação. E aqui nós temos então uma sentença que conclama a uma reflexão cuidadosa sobre Jesus. É uma ideia de se concentrar unicamente nele. Sempre que queremos, meus irmãos, alguma coisa, não sei se você já reparou isso, nós temos a necessidade de manter os olhos fixos e nos concentrar naquilo que nós desejamos. Se é, por exemplo, pessoas que nós desejamos ter alguma espécie de relacionamento, pessoas que se enamoram uma pelas outras, precisa manter o foco, precisa manter os olhos, precisa manter ali o contato. Mas também querer criar uma espécie de amizade, você precisa estar próximo, você precisa concentrar-se naquelas pessoas, ou também nas coisas materiais. Se você quer, por exemplo, trocar de carro, você vai ficar olhando ali na internet o carro que você quer, quais são as funções, quais são os custos-benefícios para quem tem pouco dinheiro, né? O que é que oferece, se você quer um celular, qualquer outro tipo de coisa, você vai estar o tempo todo concentrado naquilo ali. Você precisa manter os olhos naquilo ali.
Mas a ideia do texto é ainda mais profunda do que essa questão comum que nós temos no nosso dia a dia. Literalmente, meus irmãos, significa colocar a mente sobre algo. É uma contemplação profunda, meditativa e perseverante, constante, muito além de uma visão, uma observação superficial. O que é que isso significa, meus irmãos? Que é manter todo o centro da nossa percepção em Jesus. Isaac Ambrose, um puritano do século XVII, disse que esse é o olhar que desperta inclinações no coração e provoca efeitos em nossa vida. É uma experiência interior de conhecer, considerar, desejar, ter esperança, crer, amar, alegrar-se, clamar a Jesus e ser conforme Jesus. Desejar, olhar para Ele, mas para que sejamos também igual a Ele. A gente viu isso aqui na liturgia, porque pensar em Jesus é também pensar como Jesus. É de forma teocêntrica. John Owen, um dos meus preferidos puritanos, né? Ele diz que contemplar a glória de Cristo é o maior privilégio do crente e o principal meio de seu crescimento espiritual. Não há crescimento, não há como perseverar, não há como ir à frente, como romper sem ter os olhos em Cristo. Jesus, que também é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui, meus irmãos, nós temos Jesus descrito como o apóstolo, que também é sumo sacerdote. Na tua Bíblia, assim, você deve ler desta maneira: apóstolo, que também é sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui ambos os títulos pertencem à mesma pessoa e descreve o único ofício exercido por Jesus. Ou seja, ele é um apóstolo que é sumo sacerdote que também é apóstolo. E é interessante que este é o único texto do Novo Testamento que chama Jesus claramente de apóstolo. Apóstolo não significa simplesmente alguém que caminhou com Jesus, conforme nós sempre ensinamos aqui. Apóstolos foram aqueles designados que tiveram uma visão clara de Jesus, ensinados por ele, caminharam com ele. Mas apóstolo era um termo designado para alguém que era enviado. Então o título destaca o papel de Jesus como enviado do Pai, ideia já expressa diversas vezes, por exemplo, no Evangelho de João. Aqui ele é chamado de apóstolo, mas o termo para enviado de Deus também é apóstolo, a ideia verbal, né? E é interessante, meus irmãos, que em Êxodo 3:10, na versão grega do Antigo Testamento, essa mesma ideia de enviado de Deus, como uma espécie de apóstolo, aparece se referindo a Moisés. Mas vamos ver um pouco mais o que isso significa à frente. Quais são as conexões e as separações que existem. Mas, meus irmãos, esse enviado, ele é o sumo sacerdote, conforme nós vimos aqui na semana passada, na exposição passada com o presbítero Alberto, da nossa alma. O Senhor que nos representa diante de Deus Pai, que intercede por nós o tempo todo. Somente Ele é o nosso sumo sacerdote, mas sacerdote da nossa confissão. O que significa isso? Significa a confissão cristã pública e comunitária que reconhece Jesus como o único Senhor e enviado supremo de Deus. Essa é a confissão que os crentes hebreus fizeram. Essa é a confissão que os verdadeiros crentes fazem e não podemos retroceder nela. Meus irmãos, nós temos aqui princípios claros. Por exemplo, não alimente sua fé apenas com os seus sentimentos, mas alimente a sua fé sempre contemplando a Jesus. O que é que isso significa? Nós cristãos temos uma mania de às vezes querer servir de acordo com a forma que a gente sente. Por exemplo, a vida cristã, ela sempre, infelizmente, está entre altos e baixos. A gente não consegue viver aqui, né? O tempo todo. Às vezes o pecado da frieza do coração, o distanciamento, outras coisas que tentam nos tomar, os pecados que tomam a nossa mente. E às vezes nós nos pautamos nesses sentimentos que estamos vivendo, ou no estado que estamos para servir a Deus. E acontece que sem forças ou tomado pelos pensamentos pecaminosos, nós travamos e recuamos.
Mas esse não é o princípio a ser seguido. A gente não faz o que sente ou o que dá vontade, a gente faz o que precisa ser feito, o que necessita ser feito. E o que é que a Bíblia ensina? Olhe para Jesus o tempo todo. Se você está com dificuldades com os pecados do seu coração, olhe para Cristo nas Escrituras. Se você está fraco na fé, tentando retroceder, olhe para Jesus. Porque você não vai confiar naquilo que você sente, pode fazer ou está passando, mas você vai confiar no autor e consumador da nossa fé. É isso que eu e você precisamos, mas é isso que a tua família precisa também. Maridos devem ressaltar dentro de casa, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a sua família. Essa verdade é sua esposa, também é os seus filhos. Porque muitas vezes que muitos filhos dos crentes chegam a certa idade e abandonam a fé, porque também não foram ensinados a olhar para Cristo e acabam olhando para as coisas do mundo. É a nossa família, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, e principalmente dentro de casa, que precisa aprender a ter essa visão. Meus irmãos, os destinatários de Hebreus enfrentavam perseguição, perdas e desânimo. A carta deixa claro isso. A solução do autor não é mandar-lhe olhar para dentro de si, dizer assim, olhe, procure força em você, você pode, consegue, você precisa reagir. Não, mas olhe para Jesus. John Newton, o autor do hino muito conhecido, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, que antes era um condutor, né, de escravos. Ele negociava escravos e depois foi convertido ao Senhor. Ele diz o seguinte: qualquer coisa que a vida tirar em nosso caminho, devemos manter Cristo à vista. As aflições, as imperfeições, as tentações, as deserções, tudo que atirar da nossa frente, Cristo tem que estar sempre à vista. Porque aí a gente vai vencer. Nossa perseverança não depende da intensidade das nossas emoções, mas da grandeza daquele que confiamos. Quem é que nos mantém de pé, irmãos? É Jesus. Quem é que clama por nós? É o nosso sumo sacerdote. A fé amadurece quando a mente é continuamente ocupada com a pessoa de Cristo, as promessas e sua obra. Considere Cristo diariamente, porque ninguém persevera olhando apenas, por exemplo, para o passado. Outro erro na nossa vida cristã é: vamos olhar para o passado. E às vezes estamos presos no nosso passado. Às vezes erros que você cometeu lá atrás e que ainda fere o seu coração. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Mas não deixe o seu passado, se você já se arrependeu dele, te condenar. Olhe para frente, não para trás. Olhe para Jesus. E nós temos aqui, meus irmãos, uma outra questão que precisamos entender. Pergunte a si mesmo, diante de tudo que foi dito, o que mais ocupa os seus pensamentos durante a semana. As suas preocupações estão mais à sua vista do que Jesus? O que é que domina a sua mente? Aquilo que domina a sua mente vai dominar o seu coração. Faça de Jesus, a contemplação nele, um hábito. Principalmente antes de enfrentar as demandas do seu dia. Às vezes a gente olha para o dia, para as demandas, e no final quer olhar para Jesus. Comece olhando para Jesus, para depois olhar para as coisas do dia. E você vai ver que o dia será muito diferente, não tem nada mágico, mas é a mente preparada no foco da nossa existência, Jesus Cristo. Mas nós temos aqui outra ideia clara, meus irmãos, que o texto nos ensina. A superioridade de Cristo fundamenta a perseverança do povo de Deus e por isso nós devemos reconhecer claramente a sua superioridade, conforme os versos de 2 a 6. Nesses versos, meus irmãos, é feita uma comparação. E a lógica argumentativa do autor aqui é clara: Jesus é superior a Moisés, porque Jesus é o construtor da casa, enquanto Moisés era apenas um servo dentro da casa que já havia sido estabelecida. Antes o autor estava falando dos anjos que entregaram a lei. Agora o autor vai falar do cara, do profeta, que na mentalidade judaica era o maior dos profetas, o escritor da Torá.
Passa dos mensageiros celestes para o mensageiro humano. E já deve ficar claro para nós que essa comparação não é para diminuir Moisés. Antes, acima de tudo, para exaltar Cristo, mostrando que a fidelidade do próprio Moisés apontava para alguém maior, que era Cristo. E o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Mas esse profeta seria maior do que ele. É um argumento a fortiori, ou seja, com razão mais forte. Se Moisés foi fiel como servo, quanto mais digno é a glória do Filho, por meio de quem essa casa existe. Jesus é o construtor dessa casa. Veja que casa aparece várias vezes aqui no texto, dos versos 2 a 6, 5 vezes. E o que é que significa essa casa, meus irmãos? Significa o povo de Deus como comunidade da aliança. Não era simplesmente o tabernáculo ou o templo, não. Mas é a ideia do povo de Deus, definida pela sua relação com o Filho e caracterizada na perseverança. Ou também essa ideia de simultaneidade entre a estrutura divina, ou seja, o povo de Deus, a comunidade do povo de Deus, que estava sendo endereçada essa carta, mas também a todas as comunidades espalhadas pela terra e a realidade escatológica futura. Nós vamos ver que faz sentido isso também no verso de número 6, mas seja como for, é uma ideia para o povo de Deus. E Moisés, ele foi um servo fiel nessa casa. Um dispenseiro fiel nessa casa. Mas Moisés não era qualquer um, não. Claro, um pecador miserável. Não existe grandes homens de Deus. Existem homens servindo a um grande Deus. Mas o Senhor designou Moisés como um servo fiel e o Senhor tinha grande aproximação com Moisés, como não teve com a maioria. Como é que a gente sabe disso? Lá em Números 12, de 6 a 7, o Senhor vai falar com Arão e Miriam, que tentaram se levantar contra Moisés no deserto. Ele diz o seguinte: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, faço em visão conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O Senhor falava com Moisés face a face. Não era uma revelação que vinha do nada, não era um sonho. O Senhor se comunicava com Moisés. Moisés intercedia pelo povo, o povo fazia besteira, Moisés chegava lá: Senhor, mas esse é seu povo. Imagina aí se os outros povos ficam sabendo, Deus tirou o povo do Egito e deixou morrer no deserto. Não, Senhor, tem misericórdia desse povo. Moisés intercedia, Moisés falou: deixa-me ver a sua glória. O Senhor não deixou naquele momento ele ver a sua glória, mas deixou ver através de uma teofania, o que parece o texto, uma parte das suas costas. Só depois, lá no Monte da Transfiguração, Moisés, já falecido, mas na glória presente, viu a face do Deus Todo-Poderoso. Só ali ele conseguiu ver. Mas Moisés sim foi um servo fiel. Falava face a face com o Senhor. O povo falava mal de Moisés. O Senhor, então, a terra vai engolir esse povo também. Mas, meus irmãos, Moisés só foi um servo. Sim, digno de honra dada pela própria Escritura, mas sua função era administrar a casa de Deus e testemunhar, acima de tudo, profeticamente sobre a revelação futura daquele que tudo apontava que era o Messias. Então a lógica, apesar de profunda, é simples. O dono da casa recebe mais honra do que a casa que foi edificada ou quem já serviu nela. Em Ilhéus, sul da Bahia, lá na minha terra, existe o Museu e Centro Cultural Jorge Amado. É justamente a casa onde morou o famoso escritor na infância e adolescência. Escritor de vários livros conhecidos aí no nosso país. Mas o que confere essa fama e honra à casa não é a estrutura em si, ou os servos que passaram por ali, mas o nome do seu dono. A casa lá é conhecida por causa disso. Quem morou aqui? Quem é o proprietário? É esse. E fazendo uma alusão aqui, o quem é mais importante sobre esta casa sempre será Jesus. Mais ninguém, mais nada. O versículo 4 funciona como a base teológica dessa comparação.
Toda casa tem um construtor, mas Deus é construtor de todas as coisas. Logo, se Cristo é apresentado como construtor da casa de Deus, o autor o inclui na própria identidade divina. Cristo é a revelação de Deus, pleno. Nós vimos nos primeiros versículos de Hebreus. Mas aqui há também novamente uma identificação. O Filho também é divino. O Filho também é Deus. Como servo, sim, Moisés anunciou todas as coisas. Mas Cristo sempre reinou sobre a sua casa. E sempre vai reinar. Moisés era um dispenseiro, um administrador, mas Cristo já estava ali. Ele era o Senhor que falava. Ele era o Senhor da aliança. E é Ele que governa, sempre governará. Desde que houve a queda no Éden, Ele vem governando a sua igreja de geração em geração. A descendência da mulher, que faz antagonia à descendência da serpente. É o Deus do passado, do presente e do futuro. Meus irmãos, nós temos aqui outro princípio claro. Sempre haverá mais glória e superioridade no dono da casa, no dono da igreja, do que aqueles que servem nela. Meus irmãos, uma das maiores bobagens que passa no nosso coração egoísta, pecaminoso e quer ser reconhecido o tempo todo, é que nós temos a importância que nós achamos que temos na casa de Deus. Porque eu sou o pastor da casa de Deus. Então, aqui em Cosmópolis, eu tenho que ser mais importante, mais visto, mais admirado, né? Ou eu estou ensinando o povo de Deus, eu tenho que ter mais honra. O presbítero aqui também, né? Ou eu canto, ou eu toco, ou eu faço qualquer outra coisa, ou eu sirvo, eu estou fazendo. Eu estou dizendo que é para a glória de Deus, mas eu quero reconhecimento. Eu quero ser reconhecido como alguém que faz, como alguém que está ali, como alguém que canta bem, que toca bem. Como é bom receber um elogio, né? Chegar na porta, meu irmão, como você tocou bem, cantou bem, serviu bem, fez bem. Isso amacia o nosso ego. Olha que coisa boa. Bobagem. Tudo bobagem. É só para dar sentido a esse lado egoísta, efêmero, que não vale de nada dentro da casa de Deus, que infelizmente há no nosso coração. Não importa o que a gente faz e como a gente faz, Cristo sempre será o centro da casa. E em casas onde Cristo não é o centro, está mais para a sinagoga de Satanás. Então nós precisamos ter isso em claro em mente, porque sempre o seu coração vai ser tomado dessa vaidade besta. Não pense assim. Não é anjo, não é servo, não é ninguém. É Cristo. Sempre será Jesus. Uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Entenda uma coisa, a vida cristã ela não é terceirizável. E esse é um problema identificado, por exemplo, no Novo Testamento. Qual era o problema até de certas heresias que tentavam rodear o povo de Deus na época? Era pegar elementos da criação do próprio Deus, ou do que Deus havia simplesmente revelado no passado, ou até anjos também com coisas místicas, conforme nós vimos lá em Colossenses, que é possível, para tentar dar sentido à vida cristã. Assim também usava-se figuras para dar sentido à vida cristã. Não, meus irmãos. Esse é o problema de um coração que gosta de ser terceirizável. Outras coisas vão permear o coração, ao invés do centro que é Jesus. Mas de uma forma mais clara para os nossos dias, os cristãos hoje, infelizmente, gostam de terceirizar a sua vida espiritual, deixando de ir primeiro à fonte, que é Jesus Cristo e sua palavra, para, por exemplo, depender de meios secundários. Há uma tendência de primeiro buscar podcasts, vídeos no YouTube, cursos ou opinião de influenciadores cristãos para tentar alimentar a vida espiritual. Ao invés de ir direto para a palavra de Deus, ouvir Jesus falando. Ouvir Ele confrontando o nosso coração. Isso é diálogo pactual, meus irmãos, que a gente diz aqui no culto. Você vai falar com Deus primeiro. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos ensina dia após dia nas Escrituras. Mas eis o grande problema. Crentes estão vivendo de interpretação de outros sem ao menos lerem a Bíblia.
Ah, eu tenho uma dúvida disso, eu tenho uma dúvida daquilo, eu quero crescer espiritualmente. Deixa eu ouvir algum teólogo famoso. O que é que ele fala? Deixa eu ler um livro para ver. Qual livro que você indica, pastor, para eu crescer na minha vida espiritual? Olha, tem um livro muito bom chamado Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar? Vá primeiro ali. O triste é ver muitos pastores fomentando isso. E tem acontecido. A gente vê direto. Não, porque uma ovelha da minha igreja estava passando por determinados problemas. Eu falei, vai ler um livro. Tá o livro assim. Não, eu tô com problema com um jovem lá. Toma um livro. Ah, você já viu o que é que pastor fulano de tal falou? Rapaz, pastor fulano de tal é Deus, ele e nós. Vai lá ver o que ele diz. Pastores fomentando isso. Quando deveríamos estar dizendo assim, ó, vá para as escrituras. Vá orar. Vá ter relacionamento com Cristo Jesus. O que é que o pastor Pedro está dizendo aqui? Não é que você tem que ver tudo isso, ler. Pelo contrário, nós fomentamos a leitura aqui na nossa igreja. Nós utilizamos bastante livros. Escola dominical, as outras fontes de estudo que temos na igreja. Eu e o presbítero Alberto, a gente está sempre incentivando os irmãos, passando leitura. Graças a Deus a gente lê bastante também. Mas o primeiro lugar é as escrituras. É como querer terceirizar Moisés no lugar de Cristo. Não, vá direto para a fonte, porque Jesus é superior a qualquer livro, autor ou pregador. E que o crente deve ouvir a Cristo primeiro na Bíblia, antes de recorrer a qualquer um desses meios. Porque só Jesus é dito como apóstolo e sumo sacerdote da nossa vida. A única resposta fidedigna para as nossas necessidades fundamentais de revelação e reconciliação com Deus. Portanto, meus irmãos, caminhemos assim. Mas por fim, essa superioridade de Jesus, muito clara aqui, o Senhor da casa, o Filho sobre a casa, nos leva a buscarmos a permanecer fiéis em sua casa e perseverantes em sua casa. Olha o que diz aí a segunda parte do verso de número 6. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Nós temos aqui uma outra conjunção muito importante no texto, que é a palavra se, que marca aqui, meus irmãos, a condição necessária. No texto grego nós temos essa construção, esse se, mais os substantivos que vêm depois. Isso gera no texto uma conclusão necessária para esclarecer o que foi dito anteriormente, que nós somos casa de Deus. E para que isso seja verdade ou se mantenha, o que está sendo dito aqui tem que ser evidenciado e confirmado através das nossas ações. Não é meramente hipotético. Se guardarmos a ousadia, ou seja, a intrepidez e a exultação da esperança. Somos casa de Deus, então a nossa vida tem que evidenciar tudo isso que está sendo dito aqui, meus irmãos. O que é intrepidez? É a ideia de romper no mundo de trevas com a bandeira de Cristo Jesus. É não ter medo. O Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Não importa qual lugar. Sem olhar para os lados, sem olhar para as tempestades, é carregar a bandeira de Jesus, não importa se estão te perseguindo, não importa se estão virando a cara para você, não importa o que se levante, é ser cristão com intrepidez. Essa é a ideia aqui. Mas também de ter um santo orgulho, né? Se a gente pode dizer isso, da esperança. Ou seja, é ter uma alegria exultante no coração acerca da esperança. A ideia de esperança aqui é sempre firmada no que a igreja pauta a sua caminhada, que é na consumação de todas as coisas, na glória de Cristo Jesus, na consumação de todas as coisas. Qual é o grande problema, meus irmãos? Que dizemos viver uma vida cristã, mas está faltando intrepidez. Está faltando avançar. Está faltando falar de Jesus. Está faltando refletir mais a Cristo, infelizmente.
Está faltando parar de ter esperança nesse mundo caído, corrupto, com governantes corruptos. Um mundo que é efêmero, de coisas passageiras, de uma tendência ao consumismo exacerbado, que tenta preencher os corações apenas por um breve momento, mas depois só volta ao vazio que existe dentro dos corações. E às vezes nós seguimos esse mesmo fluxo, pensando em trabalho só, nas coisas da vida, no comer, em dormir, em acordar, só isso está faltando. Cadê? Cadê a intrepidez? Cadê a esperança? Cadê um cristianismo que se pauta nessas coisas? Resumindo e traduzindo. Sim, essa casa somos nós, se estamos sendo perseverantes. Resumindo aqui. Se estamos sendo perseverantes. E para reforçar, meus irmãos, essa verdade, o próprio autor volta ao tema no final da carta. No texto que lemos aqui na liturgia, Hebreus 12, de 1 a 4. Ele mostra que a perseverança exigida aqui no verso de número 6 não depende da força humana, mas de uma vida continuamente orientada por Jesus. Por isso exorta os crentes a correrem com perseverança a carreira que lhes está proposta, deixando para trás todo o peso e todo o pecado que tenazmente os assedia. Era a ideia do corredor, do maratonista da Grécia Antiga. Treinava com pesos, mas quando tirava os pesos, corria livremente rumo à linha de chegada. Esse peso que nós precisamos tirar o tempo todo. O centro dessa perseverança é Jesus. Por isso que existe aqui o centro do texto. Considere Ele. Mantenha os olhos nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, quem pertence à casa de Jesus, persevera, porque contempla o Filho de Deus. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é o centro de tudo que há. Nada mais importa, nada se compara a Jesus, meus irmãos. E é a Ele que nós devemos nos dirigir a todo tempo, é nele que devemos nos concentrar a todo tempo. Ele é o nosso Salvador, não há outro igual a Ele. E pela graça, meus irmãos, devemos saber o seguinte, que nessa casa, que é o povo de Deus, o nome dele, apesar da antagonia maligna, sempre será exaltado até que Ele venha. Sempre será. A superioridade de Cristo é a única coisa que dá força e sentido à nossa perseverança. Então vamos cantar essa verdade neste momento. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Ele é o nosso Jesus Salvador, não há outro igual a Ele. E é somente dele que nós precisamos.